abençoe você. Eu viajei hoje, uma viagem curtinha daqui para um município aqui do estado. E Deus me permitiu ver aquelas cruzes de beira de estrada que tem um memorialzinho, né? Tem uma casinha escura com um monte de flor de mentira dentro, né? A gente sabe que ali alguém morreu e colocaram ali. E o Espírito Santo me fez pensar sobre as trevas, a morte, as trevas e o silêncio. E tem um salmo que diz que os mortos, os que descem à sepultura, não louvam ao Senhor. Os que descem ao silêncio não louvam ao Senhor, né? O morto não louva, não. Ou seja, o louvar é falar, né? É exprimir aquilo que está dentro da pessoa, falar, como eu estou falando agora, claro. E a palavra a gente pode, tanto com a nossa boca, a gente pode abençoar, como a gente pode amaldiçoar. E para você ver, a palavra, no caso de Deus, é Jesus, né? E quando a gente vai lá em João, no Evangelho de João, tem lá dizendo que no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus e é. Então, Jesus é a palavra encarnada, a palavra de Deus encarnada. Então, a gente começa a pensar, antes de Deus criar tudo, né? Antes de Deus criar a natureza e tudo mais, havia o silêncio. Deus estava em silêncio, Deus não precisava falar, porque Deus é Deus, de eternidade a eternidade Ele é Deus. Mas também não existia nada, né? Não existia nada. O que é que existia antes do ser humano, antes da terra, da natureza, dos anjos? Né? Os anjos que são o sopro de Deus, que é o Espírito. Somos diferentes dos anjos. Somos um pouco menores que os anjos, a palavra de Deus diz. Mas antes de sermos criados, antes de tudo acontecer, tudo estava em silêncio. Deus estava em silêncio. Mas isso não quer dizer que Ele estava morto. Claro que não. Deus é Deus, Deus é vivo, Deus é luz, Deus é tudo. Mas aí a gente começa a pensar, né? E quando a vida da pessoa está em silêncio? Imagina a vida da pessoa em silêncio. É quando Deus não está ali. Então a vida dela está um vazio, está em trevas. Porque não há a luz da vida. A luz da vida é a palavra. E a palavra é Jesus. E nele, ou seja, no verbo estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sem Jesus não há vida, não há luz, não há nada, sabia? Porque de fato o ser humano está em trevas, sem aquele que dá a vida, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus nada poderia existir. Então Deus estava em silêncio antes de criar a gente. E quando Deus fica em silêncio na vida da pessoa, sabia que para que a gente tenha
uma experiência pessoal com Deus, a gente precisa primeiro falar com Ele. Mas por que que tanta gente fala com Ele e não tem uma experiência pessoal com Ele? Será que é porque essa pessoa ainda não falou com Ele na sinceridade do seu coração? Oi, meus amor! Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Que Papai do Céu fez! Papai do Céu me criou pela palavra dele. Foi. A gente veio existir pela palavra. Acordem, acordem, a gente só tá aqui porque Papai do Céu criou a gente. Porque Jesus criou a gente. Seus bestas. Acordem. Se entreguem para Jesus. Porque senão, se vocês não se entregar para Jesus, vocês vão morrer. Vocês já estão mortos. Vocês já estão mortos no mundo. Olha que coisa. Então, eu estava refletindo. Ai, meu pai. Eu estava refletindo sobre isso. E... quer dizer, a pessoa, ela... enquanto ela não fala com Deus na sinceridade, ela não vai ter um relacionamento com Deus, muito menos uma experiência pessoal com Ele. Entende? Quer dizer, muitos falam, né? Na igreja. Muitos são chamados, assim, quando Deus manda uma pessoa para falar com essa pessoa sobre Deus, sobre Jesus. Tá, ela tá ali ouvindo, ela pode até conversar com essa pessoa. Ela tá ali falando. Só que ela não falou com Deus. Ela não tá falando com Deus. Então, como é que Deus vai falar com ela? Entende? Então é a mesma coisa da gente, né? A gente vê uma pessoa e a gente vai falar com ela. Se ela não falar, se eu não for até ela falar com ela, ela não vai vir falar comigo. Um exemplo. E Deus, ele ainda manda pessoas para vir falar com a gente. Mas a gente tem que reagir para ele. Quer dizer, ele fala de uma forma formal, de um jeito formal. Quando ele manda alguém para falar com aquela pessoa, para evangelizar aquela pessoa. Mas enquanto eu, como pessoa, não falar com ele de um jeito pessoal, ele não vai se manifestar a mim. Ele não vai se manifestar a mim. Eu não vou... Como é que eu vou ter um relacionamento? Como é que eu vou ter uma experiência pessoal com ele se eu não falar com ele? Então tem que haver a manifestação da fé, né, no caso. E a palavra, ela tem que ser falada. Tem que sair de dentro da pessoa. Essa deve ser a palavra da vida. É a palavra que vai sair dentro de mim. Ela é direcionada a Deus, vai me trazer vida. Aí sim a gente vai estar falando na língua de Deus. Aí sim a gente vai estar manifestando a fé. E aí sim o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida. Só resta isso, entendeu? Só basta isso. A pessoa falar com Deus de uma forma íntima, pessoal. Enquanto isso não acontecer, ela não vai ter uma experiência pessoal com Deus. Porque Ele quer falar com cada um de nós de uma forma pessoal. Ele quer falar com você na intimidade. Entende? Então qualquer pessoa pode vir falar de Jesus para você. Você pode escutar a palavra. Você pode ir à igreja. Mas se você, como pessoa, você mesmo, você que está me ouvindo aí,
que Deus te conhece muito bem. Enquanto você não falar com Deus, nada vai acontecer na sua vida. Nada vai mudar. Ele não vai se manifestar a você. É por isso que tem muitos na igreja que estão com a mesma vida desde que chegaram. Há anos na igreja, mas não buscaram ter intimidade com Deus. Então ele também não vai forçar ninguém a nada, porque ele não é como o diabo que entra na vida da pessoa à força. Ele arromba a porta do coração da pessoa e entra. Não, Deus não faz isso, Jesus não faz isso. Jesus é educado, ele é disciplinado. O Espírito Santo é disciplina. Então ele vai bater a porta do seu coração. Ele vai mandar a oportunidade para você falar com ele. Entende? Para você reconhecer que sem ele você não é nada. Para você, enfim, se voltar para ele e falar com ele de uma forma sincera. É isso. Ele quer conversar com você na sinceridade. Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer ser o seu marido. Quando a gente tem um melhor amigo, ou um marido, ou uma esposa, a gente tem que falar com toda a sinceridade para essa pessoa, porque, principalmente, né, com relação a casados, porque é mais importante do que a amizade entre outras pessoas. Porque se a gente não falar, como é que vai ser esse relacionamento? Se não tiver diálogo entre o homem e a mulher, como é que vai ser esse relacionamento? Vai ser um lá, outro cá, cada um cuida da sua vida? Não dá, né? Não é assim. Então a mesma coisa é com Deus. A mesma coisa. Então se você quer ter a sua vida transformada, se você quer conhecer a verdade, vamos falar na real, se você quer descobrir se Deus de fato existe, você tem que falar com ele. Você tem que falar. Não tem outro modo. Você tem que dizer, fale do fundo do seu coração. Diga. Exprima. O que é que você sabe sobre Deus até hoje? O que é que você conhece sobre dele até agora? Então você vai falar isso. Você vai dizer o que precisa ser dito. E você vai aguardar a resposta dele para você. Você vai esperar que ele se manifeste a você quando você se manifestar a ele, falando. Porque a morte não glorifica a Deus. E se você não fala com Deus, você está morto. Você está no silêncio. A sua vida está no silêncio. E isso não é bom. Porque você se torna como aquela sepultura lá da estrada. A cruz de beira de estrada. Onde só tem o escuro e o silêncio. Deus quer fazer a sua vida ter vida. Deus quer fazer a sua vida ter luz. Deus quer fazer da sua vida a própria palavra viva dele, que é Jesus. Deus quer que a sua vida tenha som. Porque você e eu fomos criados para glorificar o nome dele, para santificar o nome dele, em vida aqui e na eternidade. Porque imagina, na eternidade tem os anjos. Na eternidade, os anjos glorificam a Deus. E aqueles que estão assistindo diante do trono do Altíssimo, eles não param de dizer santo, 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 santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Imagina. Imagine. Queira isso também. Deus abençoe a sua vida. Ele quer você. Ele quer você.